Obrigado. Ju, você vê aquela aguinha para mim, por favor, filha? O João é meu auxiliar aqui, meu diácono, meu personal diácono. Como que é diácono em inglês? Deacon. É isso? Acho que faz tempo que eu não falo inglês, não? Há um tempo atrás nós começamos a lidar com o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 12. Está funcionando o trem aí, Mateus? E nós gastamos um dia falando sobre a nossa identidade, que é revelada nesse versículo de Colossenses 3,12. E a nossa identidade ali, ela manifesta em 3 palavrinhas, quando diz que somos eleitos, somos santos e somos amados. O texto de Colossenses 3,12 diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E na primeira vez que nós lidamos com esse texto, ficamos só nessas 3 primeiras expressões, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, obrigado filho, santos e amados, e lidamos que saber quem nós somos, saber a nossa identidade, vai determinar o que nós fazemos. E o que nós fazemos, nós começamos a lidar depois, que foi essa profunda compaixão e a bondade, que nós lidamos na semana passada. E na compaixão nós tratamos da ideia da compaixão que é interior. E lidamos com a ideia de não retribuir, de ignorar a retaliação justa, às vezes do pecado de alguém, e mais, de amenizar as consequências do pecado de pessoas. E depois nós lidamos com a palavra bondade, com a ideia que o Novo Testamento traz de generosidade. Essa palavra é usada muitas vezes como sinônimo de generosidade. E lidamos também com a ideia de integridade. A mesma palavra é usada no Novo Testamento para integridade, para fazer a coisa certa, na área da ética, a gente os cristãos devem ser agora corretos. E a ideia é, nós temos uma identidade de eleitos, de santos e de amados, e agora a gente veste uma roupa de um proceder, de uma conduta que é compatível com essa identidade. E hoje nós vamos seguir com as últimas 3 expressões que faltam para a gente lidar nesse texto, que é humildade, mansidão e paciência. Antes de entrar então em cada um dos termos, eu só quero fazer um breve esclarecimento aqui aos irmãos. Eu sei que talvez para um ou outro, quando a gente gasta muito tempo, já são 2 horas quase, em um único texto. Preciso aprimorar minha tecnologia aqui. Quando a gente gasta muito tempo num único texto, já são 2 horas estudando o mesmo versículo, talvez para um ou outro possa ser alguma coisa um pouco mais desagradável. Talvez um pouco devagar demais. Eu entendo isso. Muitas vezes a gente passa passagens maiores muito rápido. Mas em alguns momentos a gente precisa parar um pouquinho, porque em teologia funciona assim. Nós precisamos definir os termos. A gente precisa saber o que o termo significa. Se é algo importante que Paulo está dizendo, vocês têm que se vestir assim. A gente precisa saber um diagnóstico real de como nós estamos nessa área, e isso é dado a partir da definição dos termos. Eu costumo dizer que é na definição de termos que a gente separa os meninos dos homens na teologia. Essa é a realidade. Porque se você fala, por exemplo, nós precisamos ser bondosos, é necessário ter bondade. Quando a gente não define os termos, nós temos na igreja pessoas dos mais variados níveis. E o camarada às vezes se sente bom. Ele se sente um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador. E ele fala, Paulo fala da bondade, mas obrigado, essa parte eu já tenho. Só quando a gente define os termos, aí a coisa... então, a bondade é assim. Aí o camarada começa a... Opa, se é assim, talvez não seja tão bom quanto eu achava. Indo ver sítio para o retiro, né? Nós fomos ver alguns sítios
E, acho que a maioria nós fomos juntos. Talvez um ou outro fui. Não, acho que fomos todos juntos dessa vez, né? E numa das chácaras que a gente foi ver para retiro, o proprietário disse que uma vez ele era gostava muito do sítio, né? Nossa, esse sítio é maravilhoso, e tinha plaquinha, meu cantinho, sabe aquelas coisas assim? O cara tinha um afeto pelo sítio, e ele falou que alugou o sítio para uma turma lá, não eram crentes, eu acho, mas tinha uma questão de horários lá naquele lugar. E o pessoal começou a fazer festa, né? E não respeitava o horário, aí invadiram uma varandinha que não podia, e aí o caseiro ligou para o proprietário, e o proprietário é crente, okay? De uma igreja em São Paulo, inclusive. O proprietário chegou, falou que chegou com 3 oitão, e o pessoal não saía, e aí o que ele fez? Pá, 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 pá! Acabou a festa. E ele falou assim: pastor, eu sou crente, mas eu sou crente do meu jeito. Eu sou crente do meu jeito. Vai ser legal o retiro esse ano, hein, turma? Mas não vai ser lá, não vai ser lá. Cara, o retiro mais tranquilo da igreja dos últimos 50 anos. Não? Mas não vai ser nesse, puxa vida, né? Que oportunidade nós perdemos. Mas essa frase é interessante. Eu sou crente, mas eu sou crente do meu jeito. Cara, ele falou isso, eu falei, cara, me incomodou, mas extremamente simpático o senhorzinho, né? E desarmado, melhor ainda, né? Mas a gente não pode ser assim. Crente do meu jeito, desculpa. O que a gente vai lidar é tão difícil hoje, mas é o jeito. Existe um jeito de ser crente, que não é o meu jeito, não é o seu jeito, é o jeito de Jesus. E embora essas áreas que a gente vai lidar são tão difíceis, olha, talvez seria tão bom eu ter ficado doente essa semana e não pregar hoje aqui esse texto, porque são áreas tão, olha, que luta que é, mas é o jeito de Deus. Então quando a gente define os termos, a gente sabe do que Deus está falando, o que Ele quer de fato. Porque se eu passo batido aqui, eu não sei se é assim. E a grande dificuldade pastoral, pelo menos a minha dificuldade, é que quando a gente lida muito com a Bíblia, com a teologia, a gente sabe a teoria. O que eu estou trazendo para vocês hoje, eu já estudei algumas vezes. A gente sabe a teoria. O problema é a gente que sabe a teoria. Talvez algum irmão hoje aqui vai descobrir a teoria pela primeira vez. Legal, que bom. Sempre é uma primeira vez, é importante saber. Mas quando a gente sabe a teoria, o difícil é como que eu transformo essa ideia em algo realmente prático, que muda a minha segunda-feira e muda para valer. Eu sempre digo, não sei aqui, né? Já disse em aula, em outros lugares, mas que já falei aqui também. É infinitamente mais fácil para qualquer pessoa dar uma aula sobre o que é um bom marido. Uma aula, bom marido na escritura é assim, pá. É infinitamente mais fácil, quer dizer, já não é fácil, né? Mas é mais fácil dar a aula do que ser o bom marido. Cara, aula sobre perdão, eu tenho uma aula sobre perdão, que eu pego todos os termos do hebraico e do grego sobre perdão. Todos. Você pega lá, são 20 slides só de termos. Legal, né? Mas é infinitamente mais fácil falar dos termos do que perdoar. E o que nós queremos aqui é, a partir da teologia, da teoria, não ficar só na teoria, começar um processo, se a gente não começou, retomar um processo, se a gente já começou, em que as coisas não são só teóricas. Então a gente define os termos para aprender o que é. E os termos de hoje são tranquilos: humildade, mansidão e paciência, só isso.
A mensagem central de hoje é a mesma da semana passada, com esse revistam-se, o verbo que Paulo usa no revistam-se, da ideia de vestir uma roupa, de usar um traje adequado. Agora, sabendo quem eu sou, eleito, santo, amado, agora eu me visto de acordo com isso. E esse traje adequado, a gente já viu isso, então ele começou com uma compaixão interior, os entranháveis afetos de misericórdia, que nós já lidamos. Depois nós lidamos com a integridade, que é generosa. E hoje eu quero começar falando, então, sobre humildade. Em vez de colocar a palavra humildade, eu coloquei já uma definição que nós vamos lidar aqui, que vem da ideia que é usada na cultura grega, que é considerar os outros superiores. Eu fiquei pensando muito sobre humildade, né? Eu acho que não tem tema pior para eu ou qualquer pessoa pregar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Temos alguns pastores aqui hoje. A pergunta é perigosa. Minhas perguntas às vezes são perigosas. Perigosíssima pergunta. Alguém acha que tem condições de pregar sobre humildade? Pensa nessa. Você tem condições de pregar sobre humildade? Olha que pergunta perigosa. Porque se você disser eu tenho, talvez você não tenha. E se você disser eu não tenho, aí não deveria pregar. Nós estamos num paradoxo na questão da humildade. Mas eu não quero... Há uma história anedótica, eu não quero lidar com... Ok, é difícil, vai ser difícil para qualquer um. Então, a bola está comigo, eu vou pregar. Não é? Há uma história, é uma anedota muito conhecida, muito usada no meio teológico. Eu não sei se é baseado em fatos reais, mas parece. Né? No seminário, tinha um rapaz extremamente humilde. Essa é a história. Faz o seminário, chega do interior. Sabe aquele rapaz que nem olha no olho das pessoas, né? Humilde. E ajudava todo mundo, ele chegava e falava, com licença, por favor, posso te ajudar, sabe? Servo, humilde. E foi assim no primeiro ano, e com vergonha de todo mundo, e foi assim no segundo ano, foi assim no terceiro ano, e ele sempre muito humilde, e chegou no quarto ano. E aí todo mundo começou a admirar, né? Você está no seminário, estudando o que é certo, admirar essa atitude de servo desse camarada. Até que os alunos falaram, nós precisamos fazer alguma coisa para realmente, para agradecer, para mostrar o quanto a gente valoriza essa atitude de humildade. E os alunos então fizeram uma vaquinha, famosa vaquinha, e compraram uma medalha. Na medalha estava escrito assim, ao fulano de tal, parabéns pela sua humildade. Rapaz, e na hora de entregar a medalha, né? Ele não sabia nem como fazer, puxa, e ficou todo constrangido, e fizeram uma cerimônia, entregaram a medalha, enfim. Medalha da humildade. Dia seguinte, café da manhã, tá todo mundo comendo café. Adivinha quem chega todo orgulhoso com a medalha no peito? Humildade, cara, é difícil mesmo, né? Chega lá com... Eu vi um camarada desses filósofos de internet dizendo que ele nunca conheceu ninguém humilde, realmente humilde, e realmente é um grande desafio. Então nós vamos trabalhar já a definição bíblica, mas nós temos como trabalhar a humildade, tem como. A Bíblia nunca pede algo impossível para o crente. Tudo que está aqui é difícil, não é impossível. Não é fácil de fazer. Mas é possível caminhar, é possível dar passos. E a gente vai lidar com isso daqui a pouquinho. Então a palavra humildade, na língua grega, ela vem da ideia de que, olha que interessante, vem da ideia de alguém que não se levanta do chão. Literalmente ela veio dessa frase, alguém que não se levanta do chão. Está lá no chão e fica lá. O dicionário teológico que eu uso dá a ideia de que
é uma pessoa que tem um profundo senso de insignificância. E no sentido figurado, muitas vezes, no Novo Testamento inclusive, ela denota a ideia de tristeza de alguém que está rebaixado, se sente rebaixado, diminuído, ou alguém que está numa tristeza profunda a ponto de ser uma espécie de depressão. Quando a Bíblia usa esse termo de falar da condição social de alguém, na sua condição socioeconômica, ela fala de alguém que é servo, que está num grau mais baixo, alguém subordinado. Humildade é sempre na Escritura a ideia de uma comparação minha com alguém. É sempre eu em relação ao outro. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. João, você me ajuda aqui, filho? Você pode usar o seu celular se você quiser. Se você não tiver ou não quiser usar o celular, o João vai distribuir uma folhinha. Então quem quiser a folhinha para você escrever, você vai pegar, recebe a folhinha. Então se você quiser a folhinha, levanta a mão que o João passa aí. Então você escreve no seu celular. Você vai escrever aí, não é para ninguém ver, é só seu. É só para ilustrar a questão da humildade aqui. Isso, não deixa a esposa ver, vai aqui, né? Olha lá. Você vai escrever o seguinte. Pode colocar só as iniciais, para não entregar, não é? Você vai colocar aí, ou no papel, no seu celular, a pessoa, pode ser as iniciais, mais difícil que você conhece. Pensa aí. Cara, gente difícil. Eu sei que talvez meu nome apareça aqui ali, enfim, né? Coloca aí a pessoa mais complicada, fala, cara, esse cara é difícil. Mas coloca sem dó, coloca aí. Só as iniciais, só para você saber, coloca, sei lá, um hieróglifo, alguma coisa, que ninguém precisa identificar. Isso é seu, você não vai mostrar para ninguém. Fique tranquilo, né? Vai morrer aí no seu celular, né? Aí um dia você vai lá, aí chega na igreja, o que esse PWF está fazendo aí? Mas enfim. Olha lá, coloca aí. A pessoa mais difícil que você conhece, pode pôr aí. Eu espero um segundinho. Coloca aí. Sabe, pensa aquela pessoa tóxica, pensa aí, pensa. Sem dó, põe aí. Pensou? Colocou? Todo mundo pôs? Já pôs? Já pensou? Já sabe quem é? Você sabe quem é, já tá bom para mim. Sabe o que é humildade? Sabe o que é? De coração, o nome que deveria aparecer aí era o seu. Isso é humildade. Cara, realmente, porque o outro, você ainda dá o benefício da dúvida. Eu não tenho benefício da dúvida com quem eu sou. Eu não tenho. Eu sei quem eu sou. De coração, devia ser o seu. Guarda esse nome aí que nós vamos usar depois, mais pra frente. Mas não o seu nome, agora o nome que você pôs aí. Agora você pôs, já pôs. Ficou para sempre aí, né? A humildade é isso. Cara, da forma como eu me vejo e eu vejo o outro, eu não saio do chão. Não porque não existam pessoas piores do que nós, existem. Mas é a forma como a gente se vê em relação aos outros. E aí, é interessante que a Bíblia ela fala de humildade, às vezes com outros termos. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso é humildade. Ou então, Romanos capítulo 12, versículo 3 vai dizer o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É interessante, né? A gente costuma pensar melhor da gente mesmo do que a gente é. E o que o apóstolo está pontuando aqui em Colossenses é que a gente precisa mudar esse nosso olhar sobre os outros e sobre nós mesmos. A nossa identidade
como eleitos, santos e amados, deveria agora tirar o foco da gente e colocar o foco no outro, sendo o outro estando à frente dos meus próprios interesses. Eu falei para vocês que é possível a gente trabalhar humildade. E eu trouxe para vocês algumas frases. Aquilo que a gente fala vem do coração, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente fala muitas vezes acaba convencendo, mudando a nossa forma de encarar a vida. A gente repete às vezes algumas frases tantas vezes que isso parece que começa a entrar na massa do sangue. E eu trouxe para vocês como a gente pode trabalhar essa humildade a partir do que a gente fala, imaginando que a gente vai tentar trabalhar a forma como a gente pensa para falar essas coisas que eu vou trazer para vocês. Primeiro, eu quero mencionar para vocês a história de um pastor amigo meu. Opa, as frases estão juntas ali, já. Esse pastor, ele foi nosso padrinho de casamento e a gente se encontrava aqui e ali. Tivemos uma época bem mais próximos, depois mais longe, depois mais próximos, mais longe, e estamos próximos novamente. Mas houve um intervalo entre as duas últimas vezes que a gente se viu, esse pastor e a gente, de 8 anos mais ou menos. Então eu tinha visto ele no enterro do Carlos Oswaldo, 15 de outubro de 2014, e revimos esse pastor dezembro do ano passado, de dezembro de 2021. 7 anos, 7 anos e pouco entre vê-lo e conviver e tudo mais. Eu lembro de uma frase que ele falava lá atrás. Eu falava assim: Jairo, e aí, tudo bem? E ele respondia assim: tudo melhor do que eu mereço. Lá atrás. 7 anos se passam, nos encontramos, vamos buscar conversa, aconselhamento com ele. E ele: ô Jairo, e aí, como que você está? Melhor do que eu mereço. Você vai lá, às vezes ele complementa, né? Se está numa fase mais difícil, ele diz assim: e aí, está tudo bem? Ele diz: olha, estou pior do que eu gostaria, mas melhor do que eu mereço. Cara, eu gosto dessa frase. Essa frase, melhor do que eu mereço, é uma frase de alguém que está tratando a questão da humildade. Toda vez que alguém pergunta: e aí, tudo bem? Melhor do que eu mereço, ele está se colocando na posição que ele já tem. Porque de fato, você pode estar na lama hoje, mas se você é crente, você está melhor do que você merece. Você pode estar no pior dia da sua vida. Morreu gente da sua família, perdeu tudo. Mas ainda assim, se a gente é crente, a gente pode responder: como você está? Melhor do que eu mereço. É legal essa frase. A gente pode, você não precisa usar essa frase, mas incorporar esse tipo de vocabulário. Como você está? Olha, é sempre essa perspectiva de eu mereço nada, ou mereço condenação, que é pior que nada. Mas eu não tenho isso, eu tenho muito mais. Por quê? Porque Deus é bom e eu não merecia. Segunda frase que eu tenho pensado, essa segunda frase que tem B aí, tá pequenininho, né? Desculpa, turma. Agora que eu uso óculos, para mim tá bom, né? Mas eu pensei muito nas coisas do dia a dia. A gente sempre... as tensões da vida muitas vezes acontecem nas coisas do dia a dia, nas coisas menores. E essa frase dá vontade de bordar, né? Cassiano que borda, né, Cassiano? Você não falou aqui outra vez que você bordava? Cassiano, borda pra gente, né, uma toalha escrita assim, ó. Porque a toalha na hora da mesa, não é? Da refeição. O camarada põe o prato lá, tá escrito assim, olha: o outro primeiro, pro outro mais e pro outro melhor. O outro primeiro, pro outro mais, pro outro melhor. Já pensou se repetir isso aí todo dia que você vai comer? Vai lá na geladeira, abre lá, tá aquele iogurte, o último, né? O outro primeiro, pro outro mais, pro outro melhor. Tipo assim, iogurte de coco ia ser comido primeiro, nesse sentido, né?
Porque eu deixo o melhor de morango para os outros, né? Sabe esse tipo de coisa? O outro primeiro, para o outro o melhor, para o outro mais. Sabe, o bife que deveria sobrar na mesa deveria ser o melhor, o maior. Porque está todo mundo querendo que o outro pegue aquilo. Puxa, a disputa não é para quem come mais batata frita, é para servir o outro. Isso é meio utópico, mas lida um pouquinho com essa questão de colocar a gente na perspectiva correta em relação ao outro, o tempo todo. E a última frase, eu fiquei pensando nessas frases, deve ter mais aí. Você não precisa seguir essas aqui, mas a ideia é começar a incorporar na nossa mentalidade a ideia de que os outros estão à frente da gente. Prazer, Pedro, pecador, perdoado, seu servo, a seu dispor. É meio chato, né? Você fica meia hora só falando na fila do banco, prazer, Pedro, seu servo. Nossa, tá, obrigado. Mas que não seja só mais essa ideia. Tinha um professor de seminário, eu lembro, ele chamava todo mundo de pecador, né? Todo mundo, ei, pecador, não sei o que lá. Ele falou que um dia foi na banca de jornal e o cara não era nem crente. Ele falou, e aí, pecador? Caramba, é interessante, essa perspectiva de que eu sou pecador e a gente está aqui para servir o outro. Essa vai trabalhando um pouquinho, refinando a nossa forma de encarar a vida. Porque é interessante como a gente gosta de florear as coisas, né? Você faz o quê? Eu opero no mercado de proteína animal. Como que é isso daí? Não, eu pego o bife e corto, eu sou açougueiro, né? Não tem problema, cara, açougueiro é bom demais. Mas a gente gosta de florear um pouquinho a nossa, quem nós somos, né? Eu trabalho com organização de elementos orgânicos. Puxa, que legal, eu sou jardineiro. Entende? Tudo bem, mas às vezes a gente gosta de se sentir melhor do que a gente é. Eu gosto muito da forma como Paulo se apresenta em algumas das suas cartas, tipo, Paulo. Paulo, camarada, era bom, altíssimo nível. E ele se apresenta eventualmente como Paulo, servo de Cristo Jesus, para a igreja de Roma, que era uma igreja importante. Como que eu vou me apresentar? Como servo. Em 1 Coríntios, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Tito capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo. Eventualmente ele coloca o apóstolo, ele é apóstolo, mas ele coloca o servo, ele faz questão de lembrar, ele precisa lembrar, e ele lembra os outros também de que a sua função é a função de servir. E assim que nós começamos com essas pequenas, com esses pequenos momentos de lembrar quem o outro é e quem eu sou, a gente consegue melhorar um pouquinho nisso, que ninguém pode chegar e falar, sou humilde. E essa é uma das roupas que nós vestimos. Nossa nova identidade, ela pede um traje adequado e o traje de considerar os outros superiores, que Paulo menciona como humildade. Segundo termo que é usado no dia de hoje, o quarto termo aqui, tem que ver com mansidão. Essa palavra humildade e mansidão, no Novo Testamento sempre andam juntas. Jesus disse que ele é manso e humilde. Usando essas duas palavrinhas, você vai ver no Novo Testamento, normalmente aparecem juntas. A pessoa é mansa e humilde. Mas é interessante como a palavra mansidão, no sentido que poderia ser traduzida, talvez melhor traduzida, por gentileza. Porque mansidão na cultura brasileira tem a ideia da ira, que a gente não vou reagir, isso vai ser na paciência. No conceito aqui é mais a ideia de uma pessoa que é gentil. Só pancada hoje, né? Humilde, gentil. Uma pessoa gentil. Eu vou falar um pouquinho só disso daqui.
É alguém que não perde a dignidade. Não grita, não esperneia, é educada, mesmo quando ela é confrontada. E eu acho interessante que o uso do termo é um uso muitas vezes literal, se referindo a vinho, eu vou lidar com vinho já já, e se referindo a coisas que são suaves, especialmente no paladar. Se você está com o seu bloquinho de anotação, anota aí um momento, Ana Maria Braga agora, Maurício, porque ele sempre fala que eleva o nível do sermão nesses momentos, não? Então, é só por isso, não? Nós temos lá em casa uma tradiçãozinha de sobremesa. A Dani, ela realmente tem um dom da sobremesa, não? E é uma cultura meio que familiar que a gente está criando de toda a refeição maior, um domingo, então tem uma sobremesa. E vem dessa cultura, João, do pavê. Achei que você ia falar, filho, né? Não, tá com vergonha, tá bom. Pavê vem aquele negócio de camadas, né? Coisa meio... Olha, eu como pavê, se os irmãos quiserem servir, a gente come, não tem problema. Mas eu quero aprimorar essa cultura de sobremesa da igreja agora, hoje aqui. Pavê, aquele negócio vem em camada de bolacha, um creme com coisas no meio, e vem uma ganache por cima, às vezes com coco, e aí, não é isso? É isso pavê, não é isso? Pudim, né? Pudim de leite, 6 ovos, não é isso? 6 ovos que vai? Na receita de vocês 6? Uma das belezas do casamento é esse encontro de personalidades que afeta a vida do dia a dia, inclusive a culinária. Eu não sou muito de sobremesa. Esse meu corpinho foi construído com outras coisas. Sobremesa só, né? Não é minha... Enfim. E a gente foi então, nessa dia que eu não sou muito de sobremesa, ela vem de uma cultura de sobremesa, a gente foi ajustando. Agora anota aí. Eu não gostava de pudim de leite. E aí, na época que estudei para cafeteria e tal, eu comecei a ver que podíamos aprimorar o pudim de leite. Quem gosta de pudim de leite? Ok. Podíamos fazer, né, o domingo do pudim de leite, né, na igreja. Ok. Olha lá. Eu comecei a falar para a Dani o seguinte, ó. Eu comi um pudim assim assado. Eu vi que saiu uma vez uma reportagem no Estadão sobre o melhor pudim de leite do mundo. Faz assim, ó. Em vez de 6 ovos, coloca 3. Nota aí. Coloca 3. Você vai bater no liquidificador e vai deixar depois que bater, bate bem, mas deixa descansar uns 2 minutinhos, a espuma vai subir. Nota aí, anota. Se você quiser até dar um que a mais, pega 2 colheres de cacau em pó. Cacau em pó, boa qualidade, sabe? Aquele 100%. Bate junto, vai dar um amargorzinho na medida, uma cor. Deixa descansar, Maurício. Faz lá depois. Na hora que você for passar para a bandeja ali, já vai estar com a calda lá, você coa com o coador. Deixa um pouquinho da espuma lá. Você vai colocar depois no fogo, lá no forno, com alumínio, no fogo mais baixo que você tiver. Vai demorar de 2 horas, 2 horas e meia. Você vai me contar depois se não foi o melhor pudim da sua vida, porque ele tem uma característica. Ele é suave. Não vai ter furinho, vai ser lisinho, cremoso. Cara, vai por mim, anotou? Depois vai estar gravado isso daí, você vai poder acessar depois. A gente faz um momento Receitas do Pastor 2, né? Que já tem o pão do pastor no YouTube, agora é o pudim, né? Faz lá. Você vai ver que uma sobremesa suave, ela é diferente, não é para ver. É uma sobremesa, faz a piada, faz, né? É uma sobremesa diferente. Com vinho é assim, se os irmãos... mas só para vocês saberem, né, cultura do Novo Testamento, essa palavra é usada para vinho suave.
Porque tem vinho, rapaz, né? O camarada, ele não consegue falar, depois ele assobia de tanto que, né? Mas a ideia de aquelas uvas mais refinadas, uma, sei lá, Pinot Noir, enfim, é uma coisa que é suave. A vida cristã, ela deveria fazer esse processo do pudim com a gente. Suavizar, amaciar. Sabe, a gente tem que aprender coisas. Crente tem que saber lidar com criança, tratar bem uma criança. Eu não sei, eu vim da rosa. Não, criança é com doçura. Nós precisamos desenvolver essa nos detalhes, né? Precisamos treinar respostas. Observa na sua casa se tem conflitos ali. Começa a anotar como que foi o conflito. Faz isso, cara. Isso é impressionante. Começa a anotar como foi a escalada do conflito. Depois resolve, pede perdão, mas anota. Aconteceu de novo, anota de novo. Depois que passou. Você vai ver que há padrões de escalada. E a ideia é, você vai ver que vai escalar, você já corta. Porque começa a suavizar um pouco. Já sei que ela vai falar isso, já sei que ele vai falar isso, então vamos parar. São estratégias, desenvolver frases. Desenvolver jeito de lidar, apelidos carinhosos. P, Ju, Dan, Mal. Oi? Maurício, né? Eu falei mal, né? Essa eu tinha colocado aqui, achei que ia ter um impacto. Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, que é um livro que lida com a formação social e cultural do Brasil, ele tem um capítulo que ele fala da linguagem que os africanos escravizados trouxeram de contribuição para o Brasil. Cara, é muito interessante. Ele vai falar, por exemplo, das repetições, nhonhô, ou então nenê, a nasalização, e ele fala dos diminutivos, que isso foi uma contribuição de muitos dos escravos que, naquela crueldade que os caras viviam, eles amenizavam a dor no falar com o Senhor. Então eles contribuíram para diminuir o sofrimento. Filhinho, nossa, que bonitinho, jeitosinho, esse inho vem de algumas das línguas de matriz africana, que embora seja do português, eles usavam a nasalização como uma forma de amenizar a dureza. Aliás, né, na cultura africana, imoralidade não é problema. Falar assim na cultura africana, nossa, o pastor tem 3 amantes. Você fala, tá. Mas você não sabe o que aconteceu. O quê? Ele gritou com o irmão da igreja. Nossa, ele caiu, perdeu o ministério. Né? Na cultura africana, pelo menos do leste da África, ficar irado é pior do que aprontar moralmente. Porque é algo muito importante manter essa gentileza no trato. Eu costumo dizer que lá onde nós moramos, o pessoal te mata falando por favor. Né? Então, muito gentis. Pá, né? Desculpa, perdão. Okay. Dorme em paz. Né? Mas essas coisas que a gente tenta trabalhar juntos no casal, na família, isso é um bom papo para ter em casa. Como que a gente pode amenizar o nosso trato? É um bom papo, eventualmente, para ter em grupos da igreja, quando a coisa começa a ficar tensa. Como que a gente pode falar com mais maciez, ser gentil? Às vezes, pessoal, já viu fila de banco, né? Começa todo mundo a reclamar, cara. E aí, isso contagia. Alguém precisa falar, mas que bom que nós temos saúde para estar aqui 3 horas. Né? Puxa, né? Mas só chove. Puxa, para minha horta tem sido maravilhoso. Né? Depois eu trago para o senhor o manjericão ali da horta. Sabe? Tentar trabalhar essas questões. E essa gentileza, ela vem da humildade. Se eu considero o outro superior, eu não trato ele com rispidez. Eu trato ele com essa maciez, essa suavidade. Você não chega para o seu chefe e fala, ei, o que você tem hoje aí? Você fala,
Tudo bem. Você detesta o camarada que fala: oi, que saudade que você voltou de férias. Por quê? Porque você está numa posição inferior. Mas se a gente considera o outro primeiro, para o outro mais, para o outro melhor, a gente começa a trabalhar. Começando em casa e também na igreja. Finalmente, a última parte deste traje, que é o que nós vamos lidar hoje, é com a palavra para paciência. E eu estou definindo paciência com a ideia de uma perseverança em não reagir. Essa palavra para paciência no Novo Testamento ela é muito interessante, que ela junta, é uma junção de dois termos da língua grega, e a junção deles indica a palavra longo ou grande, a palavra macro, e a palavra para brasa, né? Não tem um carvão chamado brasa longa, né? Então, não sei se é bom, né? Mas você sabe que o churrasco vai demorar, né? Então, a brasa é longa, né? Mas essa ideia do brasa longa é a palavra paciência no Novo Testamento. Literalmente, é uma brasa que está quentinha, mas nunca pega fogo. Nunca vira aquele... Sempre, nunca explode. É uma brasa, só uma brasa. Que nós falaremos na nossa cultura de um pavio longo. O que é um pavio longo? É alguém que demora para reagir. A ideia é alguém que não perde o ânimo, que sabe manter-se nos infortúnios da vida, normal, com esperança, vivendo. Alguém que suporta as ofensas, alguém que é moderado, alguém que não se vinga. Essa terminologia é bíblica aqui. E alguém que é tardio para ficar irado. Paciência é saber esperar, turma. É uma perseverança que a gente sente. Isso é paciência. Quando a gente espera e não fica amuado, não fica chateado, não fica triste, não fica deprimido, não fica reclamando. Nós vivemos num mundo em que paciência não existe mais, não existe. A gente cozinha, a gente se desloca, a gente vive tudo rápido, tudo rápido. Esses dias eu estava mexendo no celular, no velhinho que eu troquei o celular, e acho que essa foi a gota d'água. Eu fui mexer no meu celular, fui mandar uma mensagem que estava aqui na igreja, mandar para alguém. Olha, demorou isso daqui, eu vou contar para vocês, demorou. Clicava lá, demorou 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele voltou. Falei, rapaz, está travando. 5 segundos. Falei, nossa, não foi por causa disso que eu troquei, tá? Mas interessante. Às vezes a gente fala isso na nossa internet, está lenta. Eu já trouxe essa ilustração para vocês. Às vezes demorou 3 segundos. Fala, rapaz, liga lá para o pessoal de TI da igreja. Ah, não tem. Não. É interessante, né? Eu acho que todo mundo devia ter experiência de ficar sem carro, sem ônibus, sem metrô, por um tempo. Você imagina você voltar para sua casa hoje a pé? Ficou sem, André? Não. Já pensou? Você voltar para o seu serviço a pé. Fala para mim, André, é possível ir para o serviço a pé? Você trabalha onde? Ok, você teria que sair quando? Acho que não, é ontem. Dá quantos quilômetros? 60 quilômetros? 4 quilômetros por hora? Não. Em 15 horas você chega. 15 horas. Cara, no Quênia, é interessante. No Quênia, as pessoas, você chega às 6 da manhã, 5 da manhã na rua, tem muita gente na rua. Você fala, por que eles não pegam o matato lá, a lotação? Porque não tem dinheiro. Cara, preciso chegar no trabalho, o que eu vou fazer? Eu tenho que chegar no trabalho às 8. Se eu sair às 3h30 dá. Não? E ele vai. Por que isso é importante? Nós tivemos uma época lá atrás em que a gente não tinha carro e não tinha transporte em outro país. Foi 6 meses, 7 meses na verdade. Lugar frio. E eu me lembro que a gente tinha que ir para a escola, para outro lugar lá. 40 minutos, 45 minutos caminhando no frio.
não tinha transporte para aquele lugar lá, então a gente tinha que ir caminhando. E eu me lembro que a gente só tinha que fazer uma coisa, e era terrível. Era pôr um pé na frente do outro. Era tudo que a gente podia fazer, com chuva, com sol, um pé. Se for para casa hoje a pé, eu com 3.000 vezes isso aqui que eu fizer, eu chego. Não? Quanto deve dar até o PV? 1 hora, deve dar até o PV, não mais, né? Da minha casa até a portaria dá 35 minutos, não? Então, é sério, já foi. Uma vez meu carro quebrou, ficou na portaria, eu falei, já vou buscar lá, daqui a 10 minutinhos tô aí. Foi eu a mole lá, né? Rapaz, deu 35 minutos. Eu falei, nossa, acho que eu moro meio longe no condomínio. Então vai dar 1h30. Mas é importante porque você não tem como acelerar. Você tem que chegar. E isso é a vida. É o que Deus quer trabalhar. É o não acelerar. É o saber que quando a gente faz natação lá, nós temos natação 2 vezes por semana, e é interessante que, cara, quando chega no meio da aula, a gente faz natação meio-dia. Chega no meio da aula, mas dá uma fome. Já viram isso? Eu posso ter comido granola antes de entrar na água, né? No meio, mas dá uma fome. Eu falo, cara, eu vou embora, né? Eu tô lá, tipo, todo mundo me passando, né? Os 3 me passando lá, e eu... Mas dá uma fome. Aí eu lembro o seguinte, eu só tenho que seguir. 1 hora vai acabar. Aí ela chega e fala, só mais 4. Eu falo, ufa, né? E aí a gente termina. É assim que nós... Porque casamento é assim. Casamento não é pegar o carro, cheguei, pegar avião, não. É maratona. É o dia a dia. E tudo que as pessoas não têm é paciência. O incrédulo, quando está difícil, ele larga. Crente não é assim não. E não interessa como que é a vida. Eu estava lendo, né? A revista Tititi, né? Nem existe, né? Essas coisas mais, eu acho. Né? Existe? Existe, Glaucio? Não sabe, né? Vocês viram que a Gisele Bündchen e o marido se separaram? Vocês viram? Viu, Maurício? Momento caras aqui da igreja. Você viu isso, Maurício? Você soube disso? Entrega aí pra gente. Você que me falou. Não, tô brincando. Cara, mas eu pensei nisso. Eu falei, cara, a Gisele Bündchen e o marido se separaram. Já pensou nisso? Fiquei pensando lá. Tava lá. Cara, os caras são bonitos. Tudo em forma. Cara atleta. Acho que tem algum dinheiro. Tipo, dá para comprar o Brasil, né? Ainda sobra, né? E ainda assim não conseguem conviver. Não tem a paciência de esperar, e esperar, e esperar, inclusive o melhor do outro. É a brasa que nunca queima. Turma, está num relacionamento, numa situação difícil, e não entregar os pontos, isso é virtude, não é defeito. Biblicamente, aguentar uma situação difícil é virtude, não é defeito. Lá fora a pessoa fala, larga desse cara. A Bíblia diz, aguenta essa brasa aí sem virar fogo. Claro que não estamos falando de erro, insistir no erro, no pecado. Mas sabe qual a vantagem da paciência para o crente? Se você é crente, a gente tem uma vantagem. E eu sempre penso nisso. Está difícil hoje? Vai passando cada situação na vida, está difícil hoje? Financeira, relacional, eclesiástica. Está difícil hoje? Tranquilo. No máximo, no meu caso, em 50 anos passa. Cara, 50 anos voa. Estou com 46. Por que no meu caso passa? Porque ou Jesus volta, eu não acho que eu chego a 96, eu não acho. Tá bom, 54 anos passa, 60 anos passa. Passa. Nós temos promessa de que um dia vai estar tudo bem. Ai, porque minha vida, meu relacionamento... Calma, só aguenta mais 60 anos, calma, só isso. Se você é mais jovem, só 80 anos, calma. Vai passar.
A gente não pode esquecer que a vida cristã não é uma horta, é um pomar. Por que eu sempre falo isso? Porque é verdade. Acho que todo crente devia plantar uma árvore. Todo crente. Uma árvore que você gosta, frutífera. Cara, eu tô com a temóia. Alguém tem a temóia em casa, não? Pode trocar umas mudinhas? Tem, não? Não, puxa. Não. Nós temos uma temóia lá em casa, nós plantamos faz 2 anos. E aí, deu 4 atemóias esse ano. Se cair alguma, é alguma deles ali, né? A minha tá lá, né? Tá lá a temóia. E é tão bonitinha. E ela fica perto de um lugarzinho que a gente fez ali. A temóia, eu vou lá todo dia. Todo dia eu vou lá ver minha temóia. Ah, ela tá bem. Porque cada um tem a sua. Eu tenho a minha lá, né? E eu vou lá, olhei a minha temóia lá. Falei, nossa. Sabe o que acontece? Sabe o que dá raiva da temóia? Então demorou 2 anos para dar 4. Eu vou todo dia e ela não cresce. Não cresce. Vou lá, tá lá. Rego, põe adubo. Só que eu sei que é bem provável que daqui a 6 meses eu vou lá um dia e vou tirar a temóia. Pode ser, se tudo der certo. Pode ser que não seja esse ano. Pode ser que seja ano que vem. Pode ser que seja daqui a 10 anos. Em algum momento vai dar a temóia. Estamos cuidando da árvore. Mas demora. Horta não. Horta você plantou mudinha hoje, nessas chuvas aí, em 2, 3 semanas já está colhendo. Se for salsinha, hortelã, já está colhendo. Mas a vida não é assim. A vida é você planta, às vezes vem o temporal, ou vem o pessoal jogando bola e quebra a sua plantinha. Eu também tenho culpa nessa, né, criança? Nosso mamão se foi, né? Rest in peace. Né? Mas olha que interessante. A gente, se der certo, a vida cristã é assim. A gente planta, cuida. Às vezes, os frutos vêm. Às vezes, a gente espera que Deus dê mais para frente. Vocês anotaram no papelzinho aí, não anotaram no celular? A pessoa mais difícil que você conhece? Se você foi honesto e não colocou você. Se você colocou, parabéns, você ganhou humildade, né? Depois você vem com a medalha semana que vem aí. Mas se você não colocou você, não pensou em você, pensou em outra pessoa, talvez você não conviva mais, aí não dá para fazer isso que eu vou falar para vocês. Mas se alguém que você convive, olha para esse papel agora. O nome dessa pessoa que está no papel é a provisão de Deus para que eu e você desenvolvamos a paciência. É o nome que Deus está colocando na sua vida. E paciência não são 2 meses, não são 2 anos, não são 20 anos. Paciência é uma vida. Minha sugestão é que você faça o seguinte: você vai orar por essa pessoa em gratidão, porque Ele colocou na sua vida, todos os dias. Senhor, obrigado, porque essa pessoa está me ensinando que eu preciso ser paciente, e eu não sou. Você vai abençoar essa pessoa, Senhor, abençoa essa pessoa, não você, né? Pedir que Deus abençoe. Senhor, muda a pessoa, mas se o Senhor não mudar, me muda. Me faz lembrar, Senhor, que o amor é paciente. São essas 5 características que nós lidamos: compaixão interior, a integridade generosa, o considerar os outros superiores, melhor do que eu mereço, a suavidade, a gentileza e essa perseverança em aguentar e não reagir. Minha sugestão para a gente terminar aqui é que você escolha uma dessas. Uma. Para trabalhar esse ano. Uma. Mas você vai falar, puxa, não são todas. Você não usou aquela ilustração quando você começou a falar na outra semana, de que às vezes é que nem aquele desenho animado que tem os furos no barril, você resolveu um aqui e começa a vazar do outro? Mais ou menos. Tem algo que eu não falei para vocês, e é interessante, e eu fiquei pensando esses dias aqui.
O mundo que Deus fez, a vida com Ele, a vida espiritual, a vida cristã, ela talvez não seja tanto esse barril cheio de furos, mas ela seja tipo uma teia de aranha. Já viram teia de aranha? Tem um monte aí. Já viram? Aquela teia clássica, né, do Homem-Aranha, sabe? Como que é aquilo? Você tem um fio ligado no outro, não é? Tanto é que a aranha caça assim, o bichinho bate aqui, ela já sabe onde foi, porque ela sentiu, um fio afetou o outro. Me parece que a vida cristã, ela é tipo teia de aranha. Se você arrumar um fio, você começa a arrumar os outros. Olha que interessante, olha que interessante. Profunda compaixão, compaixão interior, a misericórdia que vem de dentro, que nós lidamos aqui, que é não dar o que a pessoa merece. Pior, é você cuidar de alguém que merecia apanhar. Começa a trabalhar essa área, compaixão pelo próximo. Aí eu começo também a me tornar generoso, porque eu sinto compaixão dele. E colocando ele à frente dos meus interesses, isso é uma espécie de humildade. E sendo humilde, eu trato o outro com gentileza. E se o outro me devolve com pancada, eu tento não reagir com paciência. Uma coisa afeta a outra. Escolhe o mais difícil, porque o normal é, você não vai resolver todos os problemas, mas escolhe um para começar a esticar esses fios, que um vai afetar o outro. Eu já escolhi o meu, nem sei se eu fiz uma escolha sábia. Vamos ver, escolhe o seu. Escolhe qual área Deus quer trabalhar na sua vida. E que Deus nos faça, então, pessoas que vestem uma roupa adequada com a nova identidade que Ele nos deu. Esse que eu tinha, esse é o último texto de Colossenses. Tinha muito mais coisa no livro para a gente estudar, mas nós vamos voltar, então, semana que vem, vamos lidar com a velhice, com a terceira idade, que eu fiquei devendo para vocês. Agora, eu creio que eu já consigo pensar e trabalhar algumas questões. Então vai ser semana que vem, e depois em fevereiro em diante nós voltaremos para o livro de Atos. Então se preparem, nós estudaremos Colossenses esse ano na igreja, tá no ciclo aí de EBDs, mais para frente, ok? Então tinha tanta coisa para lidar, mas vai ficar para uma próxima ocasião, e esse é o texto que eu tinha para as últimas 3 semanas. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pede de nós, o Senhor mesmo já fez como exemplo e concedeu a nós todos os recursos para que a gente consiga, mesmo as duras penas, realizar aquilo que o Senhor tem para a gente. Nos faz, Senhor, então, uma igreja desse jeito, compassiva, bondosa, humilde, mansa e paciente. E que a gente seja assim em casa e na igreja, a partir da nossa nova identidade. Tira de nós a ira, qualquer tipo de sentimento destruidor em relação ao próximo. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém.